Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez no nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, compartilhe este link no grupo dos familiares, no grupo dos amigos, convide-os para estar juntinho conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor em nossa escola dominical. Queremos, nesse instante, enviar a nossa saudação especial a todos os nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que por uma questão de comorbidade, de limitações, não têm condições de estar fisicamente na escola dominical, mas não tem problema, porque a Rede Brasil leva a escola dominical até você. Então receba aí, abra seus braços aí e receba um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã da terceira idade, que a bênção do Senhor continue estendida sobre sua vida. Queremos enviar a saudação também aqui à irmã Rosinha, o evangelista Gilberto Mendes, ali do PROAT. Deus abençoe os nossos irmãos que têm ajudado e cooperado com o nosso pastor, trabalhando junto com os irmãos da terceira idade. Nesse instante, queridos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a sua bênção especial. Se você puder, nesse instante, onde você estiver, fechar seus olhos, cerre seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela oportunidade que nos concede estarmos aqui, Senhor, para juntos aprendermos a tua palavra. Queremos pedir uma bênção especial em favor de todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação. Ajuda os teus filhos, promove edificação, Senhor, nesta manhã. Ajuda cada um de nós. Queremos pedir uma bênção em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, teu filho, Senhor, continua ajudando. Abençoe, Senhor, o evangelista Sonivaldo, superintendente da Rede Brasil, e a todos que estão envolvidos diretamente na produção deste trabalho, Senhor, que a tua mão de Deus continue estendida sobre cada um dos teus filhos. Continua nos ajudando nesta manhã, nos dá uma escola abençoada para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento louvar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você não tem uma harpa aí próximo de você, não tem problema, estaremos colocando a letra, disponibilizando a letra aí na sua tela para que você possa cantar conosco neste grande e lindo coral para a honra e a glória do nome de Jesus. Vamos convidar agora o presbítero Jailson Aguiar para vir louvar ao Senhor aqui com os cânticos congregacionais. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus e já devidamente autorizados, vamos adorar o nome do nosso Deus com muita alegria nesta manhã de domingo. Hino de número 430, o Evangelho da Salvação. Ouvis como o Evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum em mim não via, mas somente corrupção, e cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada foi na arca repousar, a minha alma fatigada em
em Jesus vai descansar. Mas o corpo foi-se embora, sobre os mortos repousar. Isto fazes tu agora, quererás ao mal voltar. É Jesus a minha arca, onde posso repousar, e dali do mal as marcas nem eu posso avistar. Oh, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu na arca és bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte despertado, baterás na porta em vão. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Hino de número 449, à beira da estrada. À beira da estrada estão muitos que esperam a salvação. Podem tais almas sem Deus perecer, ou estás pronto para as socorrer? Quem hoje dirá: eis-me aqui, Senhor? Eu quero aos perdidos falar do amor. A quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. À beira da estrada estão muitos que buscam do céu o pão. Para os famintos, ó, vem falará do evangelho que lhes saciará. Quem hoje dirá: eis-me aqui, Senhor? Eu quero aos perdidos falar do amor. A quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. Pelo caminho em que vais, existem enfermos espirituais. Qual o bom samaritano farás, ou qual escribas além passarás? Quem hoje dirá: eis-me aqui, Senhor? Eu quero aos perdidos falar do amor. A quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. Quando a jornada terminar e o fim da estrada se aproximar, conhecerás muitos na multidão que receberão de Deus salvação. Quem hoje dirá: eis-me aqui, Senhor? Eu quero aos perdidos falar do amor. A quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. Amém. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando, melhor dizendo, a lição de número 11, que tem como título O Avivamento e a Missão da Igreja. O texto áureo está em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A verdade prática nos diz que neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título o avivamento após a ressurreição de Cristo. O segundo tópico, o avivamento na missão da igreja local. E o terceiro tópico, o avivamento e as missões transculturais. Texto base da nossa lição, a leitura bíblica em classe, está em Marcos capítulo 16, versículos 14 ao 20. Vamos, neste momento, proceder com a leitura da palavra do Senhor. Se você tiver uma Bíblia, você pode abri-la, se não, nós estaremos dispondo o texto aqui em sua tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura. Marcos capítulo 16, versículos 14 ao 20. O texto nos diz o seguinte: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer pela leitura de sua palavra. Vamos neste momento orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio que nos concede de podermos ler a tua palavra, Senhor, e pela leitura que foi realizada. Nos ajuda pelo teu Santo Espírito a colocar, Senhor, em prática em nossas vidas. Abençoe o teu filho, Senhor, que irá ministrar a tua palavra nesta manhã, nos trazendo ensinamentos de tua parte, o ajuda, o fortalece, Senhor, e fala aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho e vamos convidar o auxiliar e professor Jonas Santana para proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a gloriosa paz do Senhor. Como é bom estar aqui nesse domingo de manhã para louvar Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade e também para aprender da sua santa, rica e gloriosa palavra. Escola Dominical, meu querido irmão, é um culto. E o culto, você sabe, é composto, formado pela oração, iniciamos orando. Também no culto nós adoramos a Deus, além da oração, adoramos a Deus também na reverência com a palavra de Deus, no estudo da palavra. Nós adoramos a Deus através dos louvores e nós também adoramos ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então quero convidar você nessa manhã para adorar a Deus também, ser grato ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Deus, o Senhor dos exércitos, o Criador de tudo,
Ele que tem suprido todas as nossas necessidades. E Deus, pela sua infinita misericórdia, tem dado o ar que nós respiramos, tem permitido que nós possamos estar aqui, vivo, participando desse culto. Então, se você pode, agradeça a Deus também através dos seus dízimos, das suas ofertas, mas faça isso com um coração voluntário, com um coração alegre, feliz, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E eu quero compartilhar um versículo com você, antes da gente fazer uma oração, compartilhar um versículo bem conhecido no segundo livro de Coríntios, capítulo 9 do segundo livro de Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Diz a palavra de Deus mais ainda: não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E mais uma vez eu faço referência a essa última parte do versículo: Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se você, querido irmão, pode fazer esse trabalho, faça com alegria, faça com coração voluntário, faça com um coração agradecido pelas bênçãos que o Senhor tem lhe concedido. E, meu querido irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, ela pensando justamente em você que está mais distante, você que está em outro país, ou você que está em outro estado, você que está trabalhando. Existe até aqueles que estão em hospitais, mas também querem fazer esse ato de adoração a Deus. Então a igreja, pensando justamente nessas pessoas que têm dificuldade de chegar até o templo para ofertar, vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal é justamente o site da igreja, que vai aparecer agora aí na sua tela. É o www.eadprplay.org.br. Quando você acessar, seja pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, você vai perceber que tem várias opções, mas tem um botãozinho em cima na parte superior com o título Quero Contribuir. Se você clica nele, ele vai lhe redirecionar justamente a outra página. E dependendo da natureza da sua oferta, você pode fazer ainda nesse domingo. Você pode dar seu dízimo, você pode simplesmente dar uma oferta, você pode contribuir com a missão da igreja, você pode contribuir também com o sistema de comunicação, você pode até pagar um voto ao Senhor. Dependendo da natureza da sua oferta, você pode praticar ainda hoje através desse canal. E além dessa página, também vai aparecer as contas. Nós temos o PayPal e o PagSeguro. Esses dois, principalmente, para quem está fora do Brasil, pode se utilizar. Para quem está aqui dentro do Brasil, pode fazer a mesma coisa, mas o PayPal é bem internacional, fica mais à vontade você que queira também contribuir, adorar a Deus através dos seus dízimos, das suas ofertas. E nós temos as contas da igreja, em alguns bancos, conta na Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco, Banco do Brasil. E deixa eu só chamar a sua atenção que logo abaixo aí do QR Code está aparecendo o beneficiário: Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e bem abaixo está o CNPJ. Deixa eu dizer para você, você está lendo, mas deixa eu repetir: 10.632.404.000 ao contrário, dígito de número 51. Por sinal, a chave, que é o CNPJ, esse CNPJ é a mesma chave de transferência para o Pix. 10.632.404.000 ao contrário, dígito de número 51, e o beneficiário chama-se Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão em Cristo Jesus, esses são alguns canais que a igreja vem disponibilizando para você nesse domingo, e também outros programas que podem ajudá-lo, né, a você adorar a Deus com seus dízimos, com suas ofertas. Faça, mas faça com coração voluntário, alegre, feliz, contente, que é Deus que está lhe ajudando, é Deus que está mandando o pão para cima da sua mesa. E, querido irmão em Cristo Jesus, eu estou falando também para muitas pessoas, e existem pessoas que querem fazer, mas estão desempregadas, que nesse momento está dizendo: eu queria tanto contribuir, queria tanto apontar a câmera do meu celular para aquele QR Code, mas no momento não é possível por causa do desemprego. Deixa eu dizer uma coisa a você, nessa manhã de domingo: Deus é o Deus que abre portas aonde não tem porta.
Nós iremos fazer uma oração de agradecimento, sim, mas iremos também fazer uma oração para Jesus abrir porta de trabalho para quem está desempregado. Querido irmão, Deus vai te ajudar. Se você puder, ore conosco nesse momento. Se você está num local reservado, pode baixar a cabeça. Se você puder até se ajoelhar, ore conosco. Chegue diante do seu Deus com fé, pedindo a Ele das suas misericórdias. Chegue a Ele também agradecendo por tudo que Ele tem feito. Vamos orar nesse momento? Convido você para orar. Pai eterno, Rei da glória, Cristo amado, estamos diante de Ti nesse momento, te agradecendo, meu Deus, te louvando pelas bênçãos que Tu tem concedido a todo o Teu povo, pelo pão de cada dia que Tu coloca nas nossas mesas. Agora, nesse momento, recebe, meu Pai, as nossas ofertas, os nossos dízimos, os nossos votos, como uma oferta agradável a Ti nesse momento, que parte de um coração voluntário, alegre e feliz em simplesmente contribuir com a Tua obra. Deus eterno, demanda uma bênção especial sobre o Teu Filho que está contribuindo e aquele que nesse momento está orando, clamando, pedindo, Pai, uma porta de trabalho. Deus, Tu és o Deus que és dono do ouro e da prata. Tu és o Deus que és dono de todas as portas de trabalho. Faz um milagre na vida do Teu servo, na vida dessa família. Abre as portas, manda o pão de cada dia, aumenta e ajuda Teus filhos. Nós Te pedimos, já Te agradecendo, crendo que Tu podes atender a nossa oração. Te pedimos isso no nome santo, justo de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero, irmão Jailson Aguiar, para louvar a Deus com mais um hino. E você vai ficando conosco e você vai adorando a Deus na beleza da sua santidade. Amém, amados? Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 604, Senhor, os mensageiros Teus. Senhor, os mensageiros Teus irão levar por onde for a luz da graça ao mundo mal e a fé no Salvador. Senhor, envia obreiros bons de fé, coragem, zelo e amor, fiéis a Ti e ao seu dever, leais ao Redentor. Senhor, possamos todos nós aqui do Teu perdão falar, a quem do mal cativo está, até Jesus voltar. Amém. Queridos irmãos, vamos para o momento especial da nossa escola bíblica dominical, matinal, escola bíblica de todos os domingos pela manhã. Hoje estamos estudando a 11ª lição do nosso trimestre, que tem como título O Avivamento e a Missão da Igreja. Já estamos na antepenúltima lição do nosso trimestre e o trimestre já vai deixando aí um saborzinho de muita saudade, assunto maravilhoso que estamos estudando durante esse trimestre. E nesta manhã, para ministrar esta aula, tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o auxiliar e professor Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor e desde já queremos agradecer a Deus, agradecer por esse momento maravilhoso de estarmos aqui na casa de Deus, estarmos aqui aprendendo a santa, rica e maravilhosa palavra. E com certeza Deus irá falar aos nossos corações. Estamos aqui submetidos
a presença do Espírito Santo de Deus, o verdadeiro intérprete das Escrituras, que irá nos esclarecer as verdades sagradas e irá também nos ajudar a aplicar em nossos corações. Somos gratos ao Senhor por isso. E queremos também aproveitar o momento para agradecer ao nosso querido e amado pastor presidente Ailton José Alves, pastor dessa igreja, pela oportunidade de estar com você nessa manhã de domingo, aqui, juntos, aprendermos, nós iremos aprender juntos, porque quem vai ensinar a gente hoje é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que irá iluminar nossas mentes e iremos aprender uma lição tão importante, que é a lição de hoje, como já foi apresentada pelo pastor Nadi Jackson Saraiva, lição de número 11. Você que está em casa, se você tem a sua lição em mãos, pegue a sua lição, pegue também a sua Bíblia e deixa eu lhe lembrar uma coisa. O livro-texto da Escola Bíblica Dominical é e sempre será as Escrituras Sagradas. Fique com sua Bíblia aberta. Eu estou sem lição, mas abra sua Bíblia no livro de Atos, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 14 até o versículo número 20. Se você está com a lição, abra a lição, porque o título da lição é o que vai aparecer justamente agora na sua tela, é o avivamento e a missão da igreja. Vamos ler o textuário? O textuário diz o seguinte: e disse-lhe, ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Vamos aproveitar também o momento, porque você já está aí na sua tela a verdade prática. Diz, neste tempo, marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos começar pelo título da lição, antes da gente ir para a introdução, porque essa lição ela está dividida em 3 tópicos e, se for a vontade de Deus, vamos ver se é possível ainda nessa manhã alcançar os principais tópicos, ou melhor, todos os 3 tópicos. Mas vamos começar pelo título da lição. O título da lição diz assim, o avivamento e a missão da igreja. Observe que são 2 temas, durante todo o trimestre estamos falando sobre avivamento. E agora veremos o avivamento relacionado à missão da igreja. Ora, vamos trazer uma rápida palavra. Você já viu que avivamento é algo voltado especificamente para quem é crente. Avivamento é para aquele que já nasceu de novo. E um crente avivado é um crente que está em comunhão com Deus. E estar em comunhão com Deus significa que esse crente é um crente que não somente lê as Escrituras Sagradas, mas é um crente também que vive as verdades da Palavra de Deus. É um crente que vive em constante oração. É um crente que entende os sentimentos de Deus, se assim eu posso dizer, em relação a toda a humanidade. Então estamos falando de um crente avivado. E um crente avivado, ele é impulsionado por Deus para a leitura, para a oração, para a santidade, para uma vida santa. Ele vai procurar se afastar dos pecados do mundo, mas também um crente avivado há nele de maneira natural, não é algo imposto, obrigado, mas a própria natureza, a nova natureza que foi gerada em nós, por intermédio da palavra de Deus, faz com que cada crente, de uma forma direta ou indireta, participe dessa grande missão da igreja. Aí você está perguntando, mas qual é a missão da igreja? Eu estou falando da igreja enquanto corpo de Cristo, aonde Jesus ele é a cabeça e a igreja, e nós fazemos parte desse grande corpo. Então, qual é a missão da igreja? Levar a mensagem do Evangelho. Então, significa que um crente avivado, ele participa, ele faz parte dessa grande missão, que é pregar o Evangelho às pessoas que estão perdidas, sem Deus, sem paz e sem salvação. Então, você já percebeu uma coisa, um crente avivado, ele naturalmente irá pregar o Evangelho. Aí talvez você esteja perguntando, mas vai pregar somente no púlpito? Não, ele pode pregar no púlpito se assim for, mas ele também vai pregar no trabalho. Eu estou me referindo em anunciar as boas novas aos seus amigos na rua,
em qualquer canto, porque faz parte, ele quer transmitir aquilo que Deus concedeu para ele, que é a salvação. E um crente, quando está avivado, a alegria da salvação é tão grande que ele quer compartilhar essa alegria, principalmente com aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Então, o crente avivado está fazendo parte diretamente da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Transmitir a pregação do Evangelho, o Evangelho que transforma vidas. E interessante que a verdade prática que nós lemos diz assim, né? A verdade prática, aquilo que nós devemos não somente entender, mas praticar, diz: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Isso é tão importante a gente observar essa verdade prática, que o nosso mundo, né, esse momento que nós estamos vivendo, é marcado pela incredulidade, pela fragilidade na fé. Não é somente pela falta, mas pela fragilidade, pela incredulidade. É um mundo tão difícil que nós estamos vivendo atualmente. Nunca se viu um mundo tão cético, tão agnóstico. Então, o desafio aumenta mais ainda para a igreja. E a igreja só pode cumprir sua missão, é isso que a verdade prática diz, se estiver imerso, inserido nesse avivamento espiritual. Nós veremos daqui para frente que o avivamento espiritual parte inicialmente de nós e, claro, Deus irá nos instrumentalizar com recursos espirituais para que a missão da igreja venha a ser atendida. Então, querido irmão em Cristo Jesus, já que já passamos dessa fase do título da lição, vamos fazer o seguinte: vamos olhar a leitura bíblica em classe, porque depois eu já quero ir para o tópico 1 da lição. Leitura bíblica em classe, se for possível colocar aí na tela. Leitura bíblica em classe, Marcos, eu quero dizer Mateus, me desculpe, mas é Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao 20, que já foi lido. Mas deixa eu só chamar a sua atenção para o versículo de número 15, diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Versículo 17: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Volta a tela aqui para a gente. A mensagem do Senhor Jesus, nossa leitura bíblica em classe, veja que a nossa lição vai ser estruturada a partir dela, mas na nossa leitura bíblica em classe, mostra que Jesus, após a sua ressurreição, ele deu uma ordem ao discípulo, e aos discípulos, a todos os discípulos que estavam ali presentes, o ide. Mas ide não somente para a Judeia, não somente para Samaria, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, independente da cor, independente da raça, da religião, pregue a todos, preguem a todos, mas pregue o quê? As boas novas. Então aqui você está vendo qual é a missão da igreja, pregar as boas novas a toda a criatura, porque Deus, meu querido irmão, não faz acepção de pessoas na hora da transmissão do Evangelho. Ele diz mais: a missão da igreja será acompanhada de sinais e maravilhas. É curioso que o versículo 17 diz: estes sinais seguirão aqueles que creem. Ou melhor, a igreja crê. Então não era algo somente específico. Esses sinais não ficaram restritos somente à igreja do primeiro século, somente a Atos dos Apóstolos, que Jesus disse: os sinais seguem aos que creem. Ou melhor, enquanto a igreja crê, o que é que pode acontecer? Demônios serão expulsos, novas línguas serão faladas. Observe aqui, isso é um versículo muito bom para refutar aquela ideia de que Jesus deixou de batizar com o Espírito Santo. Nunca, não há nenhum texto bíblico que prove que Jesus deixou de batizar com o Espírito Santo. Por outro lado, o batismo com o Espírito Santo é uma constante na igreja. O próprio versículo diz: os sinais seguirão aqueles que creem. Então a igreja crê que Jesus faz isso, então Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Os milagres vão acompanhar. Observe que o avivamento que impulsiona a missão da igreja
Esse avivamento é acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas. Claro, pregação do Evangelho acompanhado com sinais, prodígios e maravilhas. Que sinais são esses? Está aqui. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, expulsarão demônio, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então Deus vai instrumentalizar a sua igreja para que a pregação do Evangelho venha a ser justamente mais efetiva nesse momento. Mas também vale mencionar uma coisa aqui, ter uma fala mais prudente. Não quer dizer que em todo momento que iremos pregar o Evangelho, Jesus se veja na obrigação de curar uma pessoa. Não. O mais importante é a mensagem que é transmitida e quando ela alcança o coração da pessoa e a pessoa permite que essa mensagem entre e faça efeito, o maior milagre acontece. Que é quando a pessoa abandona o mundo, abandona o pecado, se entrega para Jesus e passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Lembre de uma coisa, meu querido, sinais e maravilhas não significa que uma pessoa venha aceitar Jesus por ele. O que importa é a pregação do Evangelho. O bom é que a mensagem ela também é acompanhada com esses sinais que o Senhor Jesus nos garante, porque é o Espírito Santo de Deus que está atuando na pregação do Evangelho. Mas vamos lá para o tópico 1 da nossa lição. Deixa eu lhe convidar, já que você já viu conosco a leitura bíblica em classe, tem lá a ordenança aí por todo mundo, você já viu a leitura bíblica em classe, que mostra que essa pregação é acompanhada de sinais, prodígios de maravilha, que mostra também que há um verdadeiro avivamento quando a igreja também prega. Vamos para o tópico 1, o avivamento após a ressurreição de Jesus Cristo, ou melhor, de Cristo. Tópico 1 diz assim: o desânimo dos discípulos. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante os seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram, estavam completamente desolados. Marcos capítulo 16, versículo 10 e o versículo número 13. Volta a tela aqui para mim, eu quero que você abra, nós iremos comentar esse ponto da lição, mas eu quero que você abra já adiantando, Lucas capítulo 24, do Evangelho de Lucas. Abra a sua Bíblia conosco, vamos abrir a palavra de Deus, capítulo 24 e o versículo de número 36, especificamente o versículo 37. Por quê? O avivamento após a ressurreição. O que é que o autor da lição está mostrando para a gente? Que o desânimo dos discípulos foram muito grande. Desânimo em qual momento? Jesus morreu na cruz do Calvário. Seu corpo foi sepultado, foi colocado justamente na sepultura. Uma grande pedra estava na frente. Os discípulos que andaram com Jesus, que viram os milagres que Jesus praticou e realizou no meio do povo, esses discípulos se desvaneceram. Pedro chegou a negar Jesus. Os outros se afastaram todos. Então o desânimo estava muito grande. Mas o Jesus que morreu foi o Jesus que ressuscitou. E a Bíblia vai tão mais além, falando sobre a ressurreição do Mestre, que diz que foi o Espírito Santo, quem vai dizer isso é Paulo, em Romanos, que diz que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus, que é bom deixar claro que a Trindade estava presente na ressurreição de Jesus, que o próprio Jesus vai dizer em João capítulo 10, que ele tinha poder. Ele diz assim: ninguém tira a minha vida, eu tenho poder de dar a minha vida e poder de tornar, trazê-la novamente. Jesus ressuscitou. Quando ele ressuscita, as mulheres são as primeiras testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus. O Cristo ressurreto estava ali na frente delas. Marcos capítulo 16, versículo 10 até o versículo 13, mostra que elas contemplaram o Cristo ressurreto. Imagine a experiência gloriosa, a experiência maravilhosa de ver o Cristo ressurreto na frente deles. Mas uma boa parte dos discípulos estavam desanimados. Tão desanimados estavam
porque no livro de Lucas, capítulo 24, e o versículo 36 e 37, diz que eles ficaram tão espantados quando viram o Senhor que achavam que estavam vendo um espírito. Observem bem. E falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Versículo 37. E eles, fazendo referência aos discípulos, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Vejam, achava que estava vendo um espírito, não era o Cristo ressurreto. Versículo 38 ainda. E ele lhe disse: por que estás perturbado? Por que sobem tais pensamentos em vosso coração? Aí o Senhor traz a prova cabal, traz aquela prova irrefutável. Porque quando Jesus apresenta-se no meio dos discípulos, eles disseram: nós estamos vendo um espírito, um fantasma, uma coisa dessa natureza. Jesus disse: por que passa isso nas vossas mentes? Versículo 37, agora vede, Jesus apresenta a prova definitiva que ele ressuscitou corporalmente. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Deixa eu ler esse versículo com mais calma para você. Acompanhe com a gente, eu estou em Lucas capítulo 24, agora versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus está dizendo: ressuscitei corporalmente, estou aqui com vocês. Então, após a ressurreição, os discípulos que estavam tão desanimados, aflitos e abatidos, Jesus chegou para unir esses discípulos e trazer ânimo novamente. Eu posso até acrescentar, avivá-los novamente. Está percebendo que avivamento é para crente, né? Avivá-los. Versículo 40 diz: e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e lembre que o Senhor disse: pode tocar aqui, é carne e osso, o espírito não tem carne, não tem osso, não posso tocar, eu ressuscitei corporalmente. E não crendo eles, ainda por causa da alegria, e estavam maravilhados, disseram: tendes aqui alguma coisa para comer? Jesus ainda deu mais uma prova cabal que havia ressuscitado fisicamente. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um pão e mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhe: estas são as palavras, aí vem o cumprimento da profecia, estas são as palavras que eu vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus ressuscitou. E após a ressurreição, o que é que acontece? Se você estiver com a sua lição aberta, eu estou no tópico 3, estou no tópico 1 e o item 3, o avivamento após a ressurreição. Vamos ler esse texto bem rapidamente? Bem rapidamente, diz assim: depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandado da grande comissão: ide-lhe por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e maravilhas, ou melhor, sinais e milagres, autenticariam o seu ministério. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram o demônio, curaram os enfermos. Tem alguns textos bíblicos, Atos capítulo 3 e versículo 2. Vou pedir que a tela volte para mim e vou pedir a você para abrir a sua Bíblia em Atos. Vamos abrir a Bíblia em Atos. Abra a Bíblia em Atos, capítulo 2 de Atos. Porque a pergunta que nós fizemos foi: e após a ressurreição? Os discípulos que estavam desanimados, abatidos, após a ressurreição, Jesus se apresenta no meio deles. E Jesus também dá uma ordem: ide por todo mundo pregar o evangelho. Jesus também pede para que os discípulos fiquem em Jerusalém, para que fossem revestidos do alto com poder. Atos capítulo 1 e o versículo número 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas. Jerusalém, veja onde vai ser testemunha de Jesus. Ser testemunha em Judeia, na Judeia, a principal região de Israel, Samaria, aquela região de conflito, e também aos confins da terra. Então Jesus já está mostrando qual é a missão da igreja.
pregar o evangelho aos confins da terra. Então, ele precisava aparelhar a igreja, se esse for a expressão mais correta que eu posso usar, instrumentalizar com o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Jesus preparou a igreja para isso. Veja, Atos capítulo 1, após a inauguração da igreja, porque a igreja ela é inaugurada no dia de Pentecostes. Deixa eu fazer a menção a você aqui, que é uma frase que eu lembro, uma frase do pastor Ezequias Soares da Silva, escritor da CPAD, já escreveu várias lições, tem vários livros. Há uma coisa muito importante que ele disse uma vez. São frases simples, mas que têm grandes verdades. Ele fez: você sabia que o cristianismo ele é pentecostal na sua origem? E ele não tem como deixar de ser pentecostal? Porque no dia da inauguração da igreja, foi a inauguração da igreja com batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Então, é naquele momento ali, naquele momento do fogo que os discípulos vão receber, que a missão vai ficar tão evidente, que no capítulo 2 e o versículo 4, veja, preste bem atenção, estou em Atos dos Apóstolos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Jesus estava inaugurando a igreja, o batismo com o Espírito Santo chegou, o avivamento espiritual chegou ali dessa maneira bem efetivo. Lembre que o avivamento começa a partir da gente, mas aqui está se referindo à igreja num todo. E quando Jesus batizou com o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor, no versículo 4, concedia as línguas, as línguas eram dadas conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Até aí você fica perguntando, mas que línguas são essas? Você vai lendo o versículo 5, versículo 6 por diante, e o versículo 8 chama a atenção, que diz assim: como, pois, os ouvimos falar, cada um de nós, os ouvimos falar na nossa própria língua que somos nascidos. Tinha pelo menos mais de 15 nações naquele momento da festa de Pentecostes. Os discípulos estavam falando que para eles eram línguas extremas, para quem estava ouvindo eram línguas conhecidíssimas. E quem ouviu disse: como é que esses aqui são galileus e a gente está ouvindo esses homens na nossa própria língua materna? Aí o versículo de número 12 vai mostrar o teor, o conteúdo daquilo que estava sendo ouvido, ou melhor, daquilo que estava sendo falado e também estava sendo ouvido. Versículo 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, que quer dizer justamente isso. E o versículo 11, é o mais específico: cretenses e árabes, formando parte da população que estava presente, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar de quê? Falar da grandeza ou das grandezas de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, dispensado no dia de Pentecoste, é a variedade de língua que foi dada, guiada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que estava conduzindo as línguas naquele momento, e as línguas tinham um conteúdo específico, que elas falavam das grandezas de Deus. Já era uma marca, já era o próprio Jesus mostrando que a missão da igreja é evangelizar a todos. Não era ficar preso dentro de 4 paredes, era ir um pouco mais adiante. Jesus tinha dito, olha, Jerusalém, Samaria, os confins da terra, até as línguas que foram dadas em diversas nacionalidades. Essas línguas concedidas através do Espírito Santo em diversas nacionalidades, era mostrando que a missão da igreja é para alcançar, não é uma parte do mundo, é para alcançar o mundo inteiro. E a partir daí, ia ser acompanhado também de sinais, prodígios e maravilha. Ele vai fazer menção de Atos capítulo 3, versículo número 6, até o versículo 10. É bom mencionar que após, está no tópico 1, o avivamento após a ressurreição de Cristo, com batismo, dons e renovo e milagres, mencionar que a pregação do Evangelho, o teor da pregação do Evangelho, foi esse: Jesus é o Cristo enviado por Deus e exige que todos se arrependam e se convertam. Atos capítulo 3, versículo número 19. Arrependei-vos e convertei-vos. Então você já está percebendo que um crente avivado
quando ele participa da missão principal da igreja, ele leva a mensagem de arrependimento e de conversão e de mudança de vida. É isso que é importante. E os sinais, sim, vão aparecer no transcorrer dessa mensagem. A exemplo disso, nós podemos mencionar aqui Atos capítulo 8 e o versículo 6, que já foi dito aqui em outras lições, só para chamar sua atenção. Atos 8 e 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção a Filipe, o que Filipe dizia, porque, olha o versículo, que coisa linda, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ouviam, viam, era o testemunho real daquilo que estava acontecendo naquele exato momento. Querido irmão em Cristo Jesus, nós estamos falando de sinais, falando de prodígio, falando de maravilhas. Não resta a menor dúvida. Mas, já que estamos falando de avivamento e missão da igreja, vamos também ser claros com uma coisa. A missão da igreja é pregar. Milagre quem faz é Jesus. Milagre não salva ninguém. Não é objetivo. Milagres. A Bíblia mostra que Jesus curou 10 leprosos. Dos 10, somente um veio agradecer a Deus. Os outros foram beneficiados com os milagres e simplesmente não agradeceram, nem tiveram mais comunhão com Deus. Um exemplo disso está em João capítulo 6. Jesus fez uma grande multiplicação de pães e de peixes e depois a multidão procura o Senhor Jesus e o próprio Senhor Jesus vai dizer: vocês estão vindo a mim, não é por causa da palavra que vocês ouviram, vocês estão vindo a mim porque vocês comeram e se fartaram ontem. Aí Jesus começa a mostrar o que é a verdadeira pregação do Evangelho. Os sinais sempre vão acompanhar a igreja, mas se lembre de uma coisa, meu querido irmão, o mais importante é que a mensagem entre no coração e transforme vida, transforme caráter, mude, conceda uma nova natureza em Cristo Jesus. Vamos lá para o tópico 2, já que nós alcançamos o tópico 1 dessa lição. Transformação, né? Tudo aconteceu após, veja, tudo aconteceu após a ressurreição do Senhor Jesus, que o Senhor concedeu poder à sua igreja. O tópico 2 e o item 1, missões locais. Vou ler só um trechinho para a gente ganhar tempo. Sei que você está com uma lição na mão, mas vai aparecer na tela para aquele que está sem lição. Tópico 2 e o item 1, por gentileza. Diz assim: o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama no coração dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Vamos parar somente até aqui. Falando de missão local, tem vários textos na Bíblia. Falando de missão local, vamos começar pelo modelo maior. Nosso modelo maior é o Senhor Jesus de Nazaré. Esse é o nosso modelo. Temos vários textos nas Escrituras Sagradas mostrando que Jesus de Nazaré pregou em diversos locais. Lucas capítulo 4, versículo 11, mostra claramente que Jesus pregou em toda a Galileia. Jesus pregou por cidade, Jesus pregou por regiões. Um versículo lindo, eu fiz só a citação, né? Mas vamos ler, já que estamos na escola dominical, Lucas capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Quer dizer, Jesus pregou por região, pregou por cidade. As regiões principais de Israel, Jesus conseguiu alcançar: Judeia, aquela região de conflito histórico, cidade de Samaria. Judeus e samaritanos não se comunicavam por questões históricas desde o Antigo Testamento. Jesus supera essas questões históricas, ultrapassa a fronteira de Samaria e alcança a mulher samaritana. Nós tivemos uma lição especificamente sobre isso.
Jesus sai de Samaria e vai curar pessoas na cidade de Tiro e Sidom, nas cercanias de Tiro e Sidom. Jesus ultrapassou as fronteiras. Então observe que Jesus é o nosso maior modelo. Pregação local, missão local e missões também regionais, missões também transculturais. E em todas as missões, por onde Jesus passou, a mensagem é uma só. Mensagem do reino de Deus. Por onde Jesus foi, a mensagem estava sempre acompanhada. E em alguns locais, não todos, mas Jesus fez milagres, prodígios e maravilha. Então ele é nosso modelo. O que é que o autor da lição diz? Fazendo referência a Atos, que mesmo debaixo de perseguição, após a ressurreição de Cristo, após o batismo com o Espírito Santo, após os dons espirituais, a manifestação de Deus, o que é que acontece? A igreja será perseguida. E essa igreja perseguida, ela não para em nenhum momento de pregar o Evangelho. Atos capítulo número 4, versículo de número 16, deixa eu ler somente para ganhar tempo, né? Nós temos vários textos bíblicos, deixa eu ler pelo menos alguns. Versículo 13 diz, então eles, que nós estamos falando de um texto onde Pedro e João foram presos por causa do milagre que foi realizado lá na Porta Formosa, e eles já estavam na frente, estavam no meio, né, no sinédrio para ser julgado, e eles aqui faz referência justamente ao sumo sacerdote. Então, diz o texto, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Mesmo debaixo de perseguição, mas a igreja pregou o Evangelho. O que é que significa isso? Um crente avivado por Deus, que tem comunhão com Deus. Está percebendo que avivamento aqui exige comunhão, existe aproximação com Cristo? Ele não vai desanimar por causa das lutas, dos problemas, das perseguições que vêm. A igreja de Atos dos Apóstolos é um dos maiores exemplos disso. E é curioso quando eles, fazendo referência aqui aos membros do Sinédrio, quando olhavam para Pedro e para João, disseram assim, eles têm ousadia desse jeito porque eles estavam com Jesus de Nazaré. Então, quer ser avivado? Quer participar da missão da igreja? Então ande com Jesus, viva com Jesus, que o Espírito Santo de Deus vai habitar justamente dentro do seu coração, para atender essa missão, que é chamada missão local e missões transculturais. Há um texto bíblico que eu quero mostrar a você, como é sério a missão da igreja, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Deixa eu só adiantar o tópico 3 da nossa lição, porque o tópico 2 da nossa lição fala dessas missões locais. E antes de ler esse versículo, né, Atos 13, antes de ler Atos 13, versículo 2, para mostrar a atuação soberana do Espírito Santo de Deus, impulsionando essa igreja mais adiante, querido irmão em Cristo Jesus, quando o avivamento vem, deixa eu me referir, ser um pouco mais próximo a você, que eu acredito que seja uma orientação de Deus para a sua vida. Um crente avivado, um crente em comunhão com Deus. Cada vez mais que a gente se aproxima do Senhor Jesus, a gente passa a ter os mesmos sentimentos que o Senhor Jesus tem em relação à humanidade. Aí você talvez esteja perguntando, como é isso? Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 6, o apóstolo São Paulo diz assim, que haja em vós, isso é a fala do apóstolo São Paulo, que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E se você for ler os versículos 7, 8, 9, os sentimentos que estão ali envolvidos, as atitudes, né, que estão ali envolvidas, humildade, obediência, submissão, entrega total, mas tudo isso para quê? Para salvar a humanidade. Essa voz de Paulo que se faz, que ficou cravada no texto bíblico, que é justamente inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, que diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento.
quando o mesmo sentimento de Jesus, a gente passa a sentir Jesus, não somente viver o Evangelho, esse mesmo sentimento de Jesus está dentro da gente, a gente quer que as pessoas conheçam Cristo como seu Salvador. Talvez eu possa estar falando para pessoas que estão ouvindo o programa, assistindo o programa, e ainda não fez um pacto pessoal. Tudo isso aqui, querido amigo, é para você, que precisa aceitá-lo como o Salvador de sua vida. E você, meu querido irmão em Cristo Jesus, que talvez chegue e diga assim, mas eu estou debilitado. A gente fala muitas vezes para idosos, que está no quarto, que está na cadeira de roda, que talvez não tenha mais aquela força, aquela disposição de sair, de ir para campo, sair ao campo, de levar uma literatura, mas você ainda pode trabalhar para Jesus, porque a sua boca ainda está funcionando. Você pode dizer a quem lhe visitar, Jesus ama, Jesus transforma. Mesmo assim, talvez impossibilitado pelos problemas da vida, todo mundo vai ter, todo mundo passa, né? Mas você ainda, querido irmão, você ainda é útil. Talvez você esteja em cima de uma cama, você esteja numa cadeira de roda, talvez esteja falando para a pessoa que está com a saúde tão debilitada e já se passou muitas vezes pela cabeça dizer assim, meu Deus, eu não sou mais útil. Não, você está vivo, você está avivado e você ainda é útil. Quem chegar junto de você, você pode dizer, Jesus de Nazaré é a melhor coisa que um homem pode ter. Então nunca se sinta inútil, você faz parte também, meu querido irmão, dessa grande missão. Há alguns que Jesus chama para missões locais, há outros que Jesus vai chamar para missões internacionais. Talvez esteja falando para pessoas que serão enviadas para o campo missionário. Há outros que Jesus se reserva para locais que eu nunca vou chegar. Existem missões que são feitas no Amazonas, né? No estado do Amazonas. Talvez alguém do Amazonas esteja ouvindo esse programa agora. Roraima, Amapá, locais distantes, locais onde pessoas passam dias dentro de barcos, de balsa, transitando, porque é o meio fluvial fluvial que existe naqueles locais, para levar o Evangelho a locais distantes. Claro, cidade grande, você tem tudo à sua disposição, mas em locais distantes, feito Amazonas, Amapá, Roraima, locais, e Deus tem pessoas específicas, pessoas prontas para levar a sua mensagem. Você sabia, querido irmão em Cristo Jesus, que nesse momento que nós estamos aqui, estudando a palavra de Deus junto, ouvindo a voz de Deus junto, que Deus está nos impulsionando por intermédio da sua palavra e seu Espírito Santo está guiando justamente toda essa lição para dizer a você que você pode trabalhar para Jesus também, ainda onde você está. Mas nesse momento que estamos aqui, existem presídios que podem estar, nesse momento, ouvindo a pregação do Evangelho, estudando a lição com a gente. Sim, mas presídio, sim, qual é o problema? É todo mundo. Uma pessoa pode ter 200 anos, não se assuste que eu vou dizer isso aqui a você não. A pessoa pode ter pego 200 anos de condenação. É claro que esses 200 anos a pessoa não vai cumprir, não tem nem vida para isso. Mas os crimes, os pecados podem ser somados 200 anos, 300 anos. Mas você sabia que Jesus de Nazaré tem interesse por essa vida? Que se ele vier para Jesus, Jesus perdoa os pecados, salva essa vida, transforma em uma nova criatura. Ele vai pagar o tempo dele aqui na prisão, mas a alma vai ficar tão limpa como a alma de uma pessoa que nunca cometeu crime nenhum e está dentro da igreja servindo a Deus. Você sabe o que é isso? Amor de Deus, perdão de Deus. Deus não é que ainda faz, estou evitando dizer ainda, Deus nunca perdeu a força, Deus faz. Então creia nessa manhã de domingo que Deus tem poder para salvar. Creia também, meu querido irmão, que você que está distante, principalmente o idoso, que assiste o programa e diz assim, como é que eu posso ser útil estando nessa situação, fazer parte dessa grande comissão? Você pode fazer parte. Quem chegar junto, diga Jesus ama.
Você pode fazer parte, você já faz parte. Ore para que Jesus dê força a quem está indo mais distante levar o Evangelho. Essa é a marca do crente avivado. É o crente que ama a alma do pecador. Eu não posso ir, mas minha contribuição vai. Eu não posso ir, mas eu posso orar por aqueles que estão indo. Então essa é a marca do crente avivado. Você está percebendo que você também pode ser útil, né? Na casa de Deus, fazer parte dessa grande comissão. Independente, a gente sempre fala, independente de onde a pessoa estiver, o Evangelho chega. Independente da condição que o crente avivado, salvo em Cristo Jesus, tiver, também pode ser útil para a transmissão do Evangelho e você vai ter seu galardão. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição, porque as nossas horas já estão avançadas. Vamos lá para o tópico 3. Convidá-los para o tópico 3. Ficamos com o versículo, não foi? Deixa eu voltar aqui para essa câmera. Ficamos com o versículo que foi justamente Atos capítulo 13 e o versículo número 2. Mas antes de ler, vamos nos situar na lição, antes de ler o texto bíblico. Tópico 3 da lição diz assim: o avivamento e as missões transculturais. Eu vou ler somente um trechinho para a gente ganhar tempo. E depois a gente comenta. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharão almas para Cristo e abrirão igrejas. Desculpe, eu li errado. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. Somente a parte que está em negrito, a primeira igreja missionária. Então agora a gente pode ler o versículo. Vamos abrir nossa Bíblia. Atos, capítulo 13, versículo 2. Vamos abrir a nossa Bíblia. Pode abrir. Eu vou esperar por você, porque eu quero que você leia conosco esse texto bíblico. Vamos falar de missões transculturais. Lembre, Jesus deu a ordem à igreja. Vamos colocar isso em sequência. A igreja foi batizada com o Espírito Santo, recebeu o batismo. Os sinais foram apresentados. Mas a igreja foi ficando restrita a Jerusalém. E essa nunca foi a vontade de Deus, ficar restrito. A igreja não está presa dentro de 4 paredes. E em decorrência da grande perseguição que foi levantada, a igreja agora se espalha. O Evangelho alcança Samaria. Capítulo 8, você viu Filipe pregando, lá no capítulo 8. Os crentes estão espalhados pelo mundo. Mas mesmo assim, estando espalhados, devido à perseguição, a ordem do Senhor vai começar a ser atendida. Mas a igreja vai formalizar o envio agora de missionários. Mas é interessante observar que Atos capítulo 13, isso parte do Espírito Santo para a igreja. Diz assim, versículo 1, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, aí vai citar o nome, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse, veja o personagem principal agora do versículo 2, disse o Espírito Santo. O texto bíblico é muito claro, o Espírito Santo do Senhor disse, aparta para mim, ou apartai-me, né? Estou lendo na revista corrigida, a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Então separe da igreja 2 pessoas. Barnabé, está sendo apresentado, possivelmente ele seja o mais velho, né? Que Barnabé, chamando pela ordem, Barnabé e Saulo. E o versículo 2 diz assim, para a obra que eu vos tenho chamado. Qual é a obra? A obra de levar a mensagem do Evangelho para nações mais distantes. É a missão da igreja. Aí o versículo 3, então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Curioso que o capítulo 13 mostra a formalização, a chamada missionária, a igreja enviando, é uma coisa bonita que é o Espírito Santo quem separa pessoas para a obra missionária e é a igreja que envia. São princípios, né? O Espírito Santo preparou, separou, selecionou, capacitou, mas a igreja do Senhor é quem envia. E a Bíblia diz que eles, né?
os mestres e os doutores da igreja impuseram as mãos. Foi o que aconteceu através de oração do jejum, e os despediram e os mandaram. E a obra aconteceu. A Ásia Menor começou a ser alcançada, se eu não estiver enganado, são aproximadamente 15 cidades que a primeira viagem missionária do apóstolo São Paulo alcança. Mas no capítulo de número 16 e versículo 9, que já dá esse início aqui, a segunda viagem missionária do apóstolo São Paulo, há uma visão, né? Há uma orientação de Deus. Veja que a orientação do Espírito Santo é sempre no sentido de que a mensagem vá mais além. No capítulo 16 e o versículo 7, nós encontramos 2 nãos. Sim, mas se você ouviu, 2 não que o Espírito Santo deu a Paulo. Olha o 16 e o 7. Começando do 6, na verdade, né? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra ali na Ásia. O Espírito Santo, Paulo volta assim para a Ásia e o Espírito Santo faz, não, aqui não, na Ásia não, não é aqui. Por sinal, na Ásia já tinha passado, a primeira viagem missionária já tinha passado por vários países da Ásia Menor, países e cidades da Ásia Menor. No versículo 7, o apóstolo olha para Mísia, diz assim, e quando chegaram a Mísia, né? Mísia, estou fazendo Mísia é local, cidade, intentaram ir para a Bitínia, cidade dos senadores romanos, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Veja, Ásia, o Espírito Santo disse, não, agora não. Bitínia disse, não, agora não. O que o Espírito Santo queria ensinar, o Espírito Santo estava ensinando a Paulo que quem guia essa obra é Ele, o próprio Espírito Santo. Aí quando chega no versículo 9, tem aquela visão que já foi bem conhecida, né? A Paulo atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Mas eu quero só chamar a sua atenção que a Macedônia é o primeiro país, ou melhor, a primeira região da Europa. Então, quando Paulo atravessou, chegou à cidade de Filipos, na Macedônia, está falando Grécia Antiga, está lá a Grécia, está lá a região da Macedônia, ele atravessa, chega em Filipos, é a primeira vez que o Evangelho está chegando na Europa. Sai da Ásia Menor, da Ásia Maior e agora chega às regiões da Europa. E quem guia é o Espírito Santo do Senhor que guiou Paulo, a missão Paulo. O Espírito Santo está dizendo, quem guia aqui sou eu, Paulo. Então é aqui. Então, a ideia que o texto bíblico mostra é que a missão da igreja é sempre essa, ir para frente, que o mundo todo venha ser alcançado, porque Jesus disse, ide e prega o Evangelho a toda a criatura, não é somente um grupo particular, mas é a toda criatura em Cristo Jesus. Daqui a pouquinho nós iremos terminar, mas tem algumas lições que eu queria trazer para você nessa manhã, dessa lição que é tão importante para a gente. Você já viu a gente falar de avivamento, que crente avivado é um crente que evangeliza, porque compartilha os mesmos conseguem compartilhar os mesmos sentimentos de Deus, que a missão da igreja é alcançar o mundo. Mas o efeito prático disso, deixa eu me voltar aqui para você, o efeito prático disso, a intenção, ora, se o Evangelho é para alcançar o mundo inteiro, o mundo todo, então Deus tem interesse na alma de todos os homens. Todos, não é todos com aspa não, viu? É todos. Daquele que nasce na família mais nobre, daquele que nasce na família mais simples, daquele que é talvez o doutor, esteja nas grandes empresas, mas tem interesse também pelaquele que está nos países mais difíceis, mais distantes, muito abaixo da linha da pobreza. O Senhor tem interesse, o Senhor Jesus tem interesse nas almas de todos os homens. A fala do apóstolo Pedro, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 38, para não errar, eu só ler esse texto aqui, capítulo 10, né? E o versículo 34, diz assim, Deus não faz acepção de pessoas.
Então está mostrando, se eu falo para alguém nesse momento aqui, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, o interesse de Deus é com a tua alma. Essa é a primeira grande lição que fica para a gente, onde você estiver. Se o interesse de Deus é que todo crente venha a ser avivado, e avivamento aqui fala de vida em comunhão, uma vida que ora, uma vida que lê, medita na palavra de Deus, e a grande comissão só pode ser realizada por crentes avivados, é bom deixar isso claro. Sem crente avivado não é possível a grande comissão acontecer. Se o interesse de Deus é avivar para que seja utilizado, então Deus tem interesse, meu querido, em te usar também. Todo crente avivado faz parte da comissão. Sim. Aí talvez você diga assim, mas eu estou numa situação tão debilitada que não consigo sair, mas você consegue orar. Eu não consigo entregar uma literatura, mas você consegue dizer a quem chega junto de você que a melhor coisa é aceitar Jesus. Deus ainda escuta as suas orações. Então ore por aqueles que estão indo longe. Nesse momento, tem pessoas cruzando as embarcações, estando em embarcações e cruzando rios no Amazonas. Tem pessoas que estão na África do Sul, pessoas que estão na Argentina, pessoas que estão naquela janela 10x40, ou melhor, o que é isso? Naqueles países onde a pregação do Evangelho é tão difícil, onde pessoas não têm a mesma oportunidade de assistir um canal de TV como você está aí assistindo. Não tem a mesma oportunidade de ter uma igreja. Então ore por essas pessoas, porque o Espírito Santo é quem chama, é quem capacita e é quem prepara para que a mensagem alcance. O que é que a mensagem faz? Produz novas criaturas em Cristo Jesus. Então, querido irmão em Cristo Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa manhã de domingo e vamos colocar em prática isso que nós aprendemos nessa manhã de domingo. Vamos ser avivados para fazer parte dessa grande comissão, que é essa missão da igreja em levar o Evangelho. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Queridos irmãos e amigos, que mensagem maravilhosa, que lição maravilhosa, o avivamento e a missão da igreja, né? Não temos como dissociar a missão da igreja do avivamento, porque a igreja nasceu debaixo do derramamento do Espírito Santo. Queridos irmãos, nesse momento nós queremos agradecer a você que esteve aqui conosco durante todo este momento. Queremos convidá-lo para no próximo domingo, nesse mesmo horário, estarmos estudando a lição de número 12, que tem como título Vivendo no Espírito. Com certeza há de ser uma lição maravilhosa que Deus continuará, como tem feito até agora nesse trimestre, falando aos nossos corações. Nesse momento vamos curvar nossas cabeças. Se você puder, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento tão especial. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esta escola bíblica dominical tão maravilhosa, Senhor, onde podemos ter a oportunidade de não só te adorar, mas aprender a tua santa palavra. Vem, Senhor, teu Santo Espírito, nos ajudar a colocar em prática todos os princípios aqui ensinados, Senhor. Vem ajudar a cada um dos teus filhos que foram alcançados através desta programação, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, continua estendendo as tuas mãos sobre o nosso pastor presidente, sobre todas as direções de EBDs, corpo docente, discente, que as tuas mãos continuem estendidas sobre cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.